Fala, meus queridos capixabas, eu sou Charles Souza, meu amigo Lucas Fonseca, e está no ar mais um Capixaba Cast. E dessa vez, meus caros amigos que acompanham aí o Capixaba Cast, uma convidada muito especial, Kátia Hortz, bem-vinda ao Capixaba Cast. Obrigada. Tão esperada aqui, a gente estava aguardando o tempo. Desde o Capixaba Meeting, Já não é isso? aguardada, né? E muito, inclusive antes de você se apresentar, muito obrigado por ter aceito o convite lá no Capixaba Meeting com a gente, agora no Capixaba Cast. Bem-vinda. Obrigada, meninas. Obrigada. Que show, que show. Vamos lá, vamos entender um pouco da sua história. Você que inspira muitas mulheres pelo Espírito Santo, pelo Brasil afora, né, como uma mega empreendedora da Roupa em RH, Exatamente. que é uma empresa que já tem 12 anos de história. Conta pra gente como surgiu a Roupa. Fala pra gente aí. Nina, a roupa acho que surgiu da vontade da gente ver no mercado uma oportunidade. Nessa época, em 2010, 2011, tinha consultorias no mercado, inclusive respeitadíssimas, mas com muito foco em recrutamento e seleção. Isso. E neste momento eu estava vendo uma crise na minha profissão, né? E eu decidi sair. Então, eu já era diretora executiva de uma empresa, de uma unidade aqui no Espírito Santo, da Sênior Sistemas, e eu decidi sair. E aí eu virei para minha coach na época e falei, o que eu faço? Eu nunca fiz um currículo na minha vida, porque eu sempre empreendi, fui estagiária, comecei minha vida aqui no Espírito Santo sendo estagiária do Bandes, e depois fui trabalhar na Sênior, que era a antiga MD Sistemas, que um dos sócios era o meu sogro e me deu essa oportunidade, eu não sabia nem ligar um computador. E eu entrei ali como assistente e estava depois, 11 anos depois, como diretor executivo da empresa. E aí, quando eu virei, falei, olha, eu vou sair, mas eu não sei fazer um currículo. Como é que eu vou pro mercado? Nunca fez um currículo? Aí ela falou assim, olha, no seu caso, você vai talvez buscar um hunting, fazer um processo de hunting. Isso. Não, você não vai buscar o emprego, vão buscar as empresas para você. Eu falei, nossa, nunca tinha ouvido nem falar disso. Interessante, né? Aí eu falei assim, o que eu queria mesmo na minha vida era montar uma consultoria de RH. Porque eu vendi por os últimos 10 anos, antes da Roupa, soluções RP e sistemas de folha de pagamento, controle de ponto. Muito sobre Então isso. já convivia com o mundo do RH, né? E aí passaram 3 dias, essa minha coaching ligou, falou assim, eu quero te apresentar uma pessoa. E aí me apresentou a Jaciara, que é a minha sócia. Maravilhosa, Jaciara. Né? E aí, 2 meses depois, dia 22 de junho, a gente abriu a empresa. 22 de junho. Junho de 2011. A gente abriu o CNPJ, né? Ali no Café com Delícias. Nossas primeiras reuniões. Nasceu ali a Roupa, hein? Nasceu ali, no Café com Delícias. E a gente fez alguns acordos. Que a gente queria uma empresa que desse para todas as mulheres que trabalhassem com a gente condições de criar seus filhos, participar do crescimento dos seus filhos, que nós não tivemos essa oportunidade. A gente sempre teve que fazer escolha. Eu, como uma boa workaholic, né? Então, assim, eu brincava que eu preferia trabalhar do que cuidar de menino. Não foi difícil escolher. Mas por que escolher, né? Por que não poder fazer as duas coisas? Exato. E a gente fez alguns combinados do nosso jeito de ser, da gestão de fluxo de caixa, de como a gente ia lidar com dinheiro, quando é que a gente ia ter distribuição ou não. Acordos básicos que sócios precisam conversar. Da empresa, né? E assim foi. E aí, quando a gente viu, a gente já estava tendo o primeiro cliente, o segundo, o terceiro, e fomos tomando decisões pautadas nesses acordos. E a amizade foi surgindo, porque a gente não se conhecia. É isso que eu ia perguntar agora. Então você conheceu a Jaciara para ser sua sócia. Vocês não tinham relação de amizade antes. Nenhuma. Incrível. E é uma referência as duas. Mas é. Eu acho que hoje a gente tem uma relação até de irmãs, né? Boa. Assim, uma paixão, uma admiração uma pela outra, uma confiança, uma lealdade. E dá um frio na barriga abrir uma sociedade com quem a gente ainda não conhece. E fluiu. E fluiu. Eu acho que assim, o frio na barriga, eu brinco que o frio na barriga a gente tem que ter sempre. Né? Porque se não tem, porque tem alguma coisa errada. Alguma né? coisa Até de vir aqui falar com vocês, dá o friozinho na barriga. Ah, que antes, bom. né? Mas eu fiquei também quando você falou que você viria, pode ficar tranquilo. E aí, foi assim que a Roupa nasceu. A gente decidiu ter uma empresa full service. O que é full service? É uma consultoria 360. A gente não quer ter só um portfólio. Eu tenho produtos. Tá? Eu tenho uma escuta e uma competência diversa na empresa que eu entendendo, escutando o seu problema, eu consigo dizer como que nós vamos resolver. Muitos dos nossos produtos, do nosso portfólio, nasceu da dor de algum cliente. E assim vai se construindo produtos. A gente tem um produto, por exemplo, que se chama acelerador de RH, que é um serviço que eu implanto o RH inteiro num cliente, principalmente para pequenas, médias e startups, que eu acelero o que se faz em 2, 3 anos, às vezes em 1 ano.
dependendo do time e maturidade da empresa. Maturidade que eu falo muito mais dos donos do que de processo. Exato, né? porque os donos precisam participar do processo, né? Senão não funciona. Então tem esse produto para pequena e média empresa também. Tem, Porque tem quando que você fala ter. da Hopen hoje no Espírito Santo, né, a gente já sabe dos grandes clientes que você tem, né? Surreal. Então a Hopen também atende esse pequeno Tem. empresário. A gente tem um propósito, Uhum. assim, um valor, eu acho que muito meu da Jaciara, e eu acho que é muito legal, porque à medida que a equipe vai crescendo, as pessoas vão compartilhando o mesmo propósito, Uhum. que é democratizar o RH. Né? Boa. Por que consultoria é um produto de luxo? Por que as horas de uma consultoria tem que ser tão caras? Né? A roupa mesmo tem, às vezes, fama como uma consultoria cara. Cara, sim, porque tem produtos que Claro. são caros, mas a gente buscou formas de também tangibilizar e viabilizar para uma empresa pequena. É um luxo hoje, às vezes, uma empresa com 50 funcionários poder implementar uma solução de salarial, uma política, processos. Isso é luxo. Né? Ela tem que correr tanto na sobrevivência dela. E a gente construiu esse modelo de acelerador que consegue. E descobrimos que esse modelo até atende uma grande empresa, dependendo do segmento. Às vezes você tem segmentos, por exemplo, como o agro, que tem poucos processos ainda de RH. Né? O agro vem se estruturando e se organizando muito, investindo muito em processo agora. E às vezes a gente entra numa empresa com 2, 3 mil funcionários com o mesmo produto de acelerador. A diferença é que vai ser customizado e ajustado para o negócio dele, para o tamanho dele, mas a gente consegue acelerar. Então, com esse olhar de democratizar o RH, a gente vem muito com investimento em tecnologia. Por isso a Uzi RH, que é uma outra empresa nossa. Por quê? Porque com a Uzi a gente brinca que ela vai virar a Netflix do RH. Eu queria que você Toda falasse da empresa Uzi vai poder RH. usar. Volta também tá aparecendo para os patrocinados. Estou encantado lá, a sua foto parece arrebentando lá pra gente, né? Vamos falar aqui para todos os capixabas que estão nos acompanhando, vocês estão acompanhando, um pouco da Uzi RH. Conta pra gente. Então, o Uzi RH nasceu desse sonho. A gente estava num evento, quando a gente decidiu, por perceber, às vezes a gente, na vida da gente, alguns convites, algumas relações vão chancelando e fortalecendo o que a gente pensa da gente mesmo, ou até trazendo pensamentos que nem a gente pensava. Boa, gostei. Então a gente descobriu que a gente tinha um talento para tecnologia, mais do que o que a gente imaginava. A gente não só gostava de tecnologia, de querer controles e ferramentas tecnológicas para ajudar e acelerar as nossas entregas na consultoria. A gente descobriu que a gente tinha esse talento quando a gente foi convidado pela SAP. Quando a SAP comprou o SuccessFactors, que é uma solução robusta, enorme, para grandes empresas. E aí, o que a gente fez? A gente ajudou algumas revendas da SAP a estruturar o método de implantação, acelerar a implantação. Aquilo que às vezes demorava 1, 2, 3 anos para implantar, às vezes trazer para 1/3 do tempo. Por quê? Porque com processos, procedimentos já embarcado, né, dentro da solução. Quando a gente viu isso, falou, gente, por que não também fazer um nosso? Não para concorrer com o SAP, mas para entregar para as empresas que não podem ter uma SAP. Incrível. Que não podem ter um sistema interativo, colaborativo, integrado. Com o olhar de desenvolver pessoas. Então, ele é desenhado todo para a universidade corporativa, para avaliação de desempenho, para feedback, para metas, PDI, para o onboard. Quantos desafios as empresas têm quando está integrando um colaborador? Né? Que a gente chama de onboard. Isso. Vamos conversar. Fica ouvindo, né? Vamos conversar. Eu começo a conversar com Kátia. Eu falei, meu Deus do céu, onde eu assino para ser cliente? Né? Isso é muito bom. Kátia, a Hopen foi eleita em 2021, né? E está sempre sendo eleita aí como uma das melhores empresas para trabalhar. Inclusive, foi a melhor em 2021. E dois pontos muito importantes que você falou para mim quando eu estive lá é sobre a pandemia, como que vocês lidaram com os seus colaboradores durante a pandemia e o fato de vocês terem 80% dos colaboradores mulheres. Gostaria que você falasse um pouco para mim sobre essa parte da pandemia, como que vocês trouxeram uma gestão diferenciada, mantendo as pessoas, e o fato de vocês valorizarem as mulheres, dando oportunidade para que elas atuem com vocês. Então, na pandemia, a gente tinha acabado de chegar do Vale do Silício. Tá? A gente foi fazer uma imersão com a Startse lá. Adoro sobre... a gente também gosta muito. A gente tem algumas parcerias com eles. E aí, quando a gente voltou da imersão, como a gente acredita, às vezes, que pode acontecer várias coisas com os outros, mas nunca com a gente, né? A gente saiu de lá com máscara. Já tinha bombado a pandemia lá, a China. Isso. E a Startse administrando, porque estava todo mundo preocupado. Chegou no Brasil, parece que eu virei a chave. Esqueceu que essa pandemia ia chegar aqui. A gente estava organizando um evento para poder compartilhar, porque a gente tem essa mania de querer compartilhar tudo que a gente experimenta com a comunidade, com o mercado, com os clientes. E eu tive que cancelar o evento 3 dias antes, porque veio o lockdown. E aí a pandemia chegou. Foi muito rápido. E, assim, e aí veio a culpa, né? Como assim a gente não se antecedeu, não se preparou, vindo quase 20 dias antes já com máscara de chegar aqui, já com máscara. E aí a gente encarou a pandemia de uma única forma. Encarando, né? Primeiro, porque a gente já nasceu uma empresa pensando
nas pessoas poderem ter qualidade de vida, a gente já nasceu numa empresa de home office. A gente sempre teve a cultura de trabalhar de casa, de ir para a empresa quando quer, de ficar na jaula quando está mal-humorado, trabalha de casa, entrega o que tem que entregar, mas não precisa se relacionar quando você não está bem, ou está de TPM, ou está com problema que for. É muita mulher, a gente tem TPM mesmo, e o humor muda, né? Sim. E às vezes dá para mandar a pessoa para aquele lugar e a gente não quer fazer isso, fica em casa. Fica em casa, que é o Agora, perigo. também não sou obrigada a ficar encarando seu mau humor, cara feio. Verdade, Fica em cara. casa. Gostei. Então, esses foram alguns combinados que a gente foi fazendo na empresa. E aí, quando veio a pandemia, o desafio foi igual para todo mundo, nessa dor de ter que ficar em casa preso, trancado. Mas para lidar com o trabalho, a gente foi se ajustando. O comercial foi o que mais sofreu, porque o comercial vivia dentro do cliente. E aí a gente decidiu que a gente não ia mandar ninguém embora. Mesmo as primeiras, até quem já tinha sido contratado há menos de 2 ou 3 meses, que estava em período de experiência. As pessoas já estão adoecendo, né? Tem a questão emocional que também adoece. E ainda tem que lidar com a falta de trabalho e falta de dinheiro. Perde o emprego, Então nós né? juntamos todo mundo, repactuamos, reduzimos ali algumas pessoas para um volume de hora um pouco menor, ou ajustamos a entrega e voltamos para dentro de casa. Demos horas para cliente de presente, fizemos serviços a preço de custo para o cliente, porque a gente ajudava ele a resolver problemas e ele ajudava a gente a manter a equipe. Isso. Foram com vários clientes. E além disso, fizemos um enxugamento nos nossos custos e eu e Jacera fomos a primeira a ficar sem remuneração. Durante 6 meses na pandemia, nós fechamos o caixa para nós duas. Gente, olha. Né? Eu brinco como ela é uma pessoa muito bem, ela gere bem o dinheiro, ela passou menos aperto do que eu. Aí eu brinco assim, eu tenho 3 filhos, você só tem Imagina um. você 6 Mas- meses sem faturamento? Eu não imaginei, não. Eu fiquei. Já ficou? Fiquei na Rapaz, pandemia. E mas tinha dinheiro daria- no caixa, mas a gente não sabia quanto tempo ia durar. E Então, a gente tipo, fez o blindar planejamento, aquilo ali, né? já blindamos. E aí a gente foi ajustando a nossa remuneração, foi fazendo alguns acordos. Só que neste processo, como a gente respondeu muito rápido, algumas empresas também confiaram em desafios delas com a gente. E aí, quando a gente viu, foi tudo muito rápido, 1 ano depois a gente já estava com 120, de 38 para 120. 2 anos depois, com quase 200 pessoas. Isso. Tudo muito rápido. No próximo bloco, eu queria que ela falasse pra gente sobre a questão de ser 80% mulheres, mas no próximo bloco a gente É. vai falar sobre... Porque agora a gente vai evidenciar os nossos patrocinadores, que são as marcas que ajudam a manter essa estrutura, né, que colaboram para receber Kátia Hortz aqui com a gente e outros participantes aqui do nosso Capixaba Cast. A gente volta já já. O Capixaba Cast está de volta e hoje nós estamos recebendo Kátia Hortz, você que começou a empreender com uns 15 anos, não é isso, Kátia? Conta pra gente como é que foi esse início. Eu comecei a vender bijuteria. Aham. Comprava por um preço, vendia 3 vezes. Olha. Isso lá em Moiomirim. Já era empreendedora, hein? É, lá em Moiomirim. Lá em Moiomirim. Tinha que ganhar dinheiro. Ou então eu ia pra roça apanhar café, né? Então eu dei um jeitinho. Mas logo depois meus pais voltaram para uma capital, saíram de São Paulo para Moiomirim, de Moiomirim para Vitória. Aí foi quando eu conheci nosso estado, cidade. Aí eu tive minha única vez com a carteira assinada, que foi no Bandes, como estagiária. Logo depois eu me emancipei e comecei a trabalhar. Eu não sei mais nem o nome, que eu não sei se tem ainda hoje, que era aquelas revistas tipo Avon, Hermes, que você vai, se cadastra, vai lá, compra e coloca na mão de várias vendedoras, elas fazem pedido, eu compro, separo, entrego, elas entregam. Existe esse processo, mas está mais digital hoje. Tá mais digital, compartilha né? os links. Então. Né? Eu Mas cheguei a existe. ter umas 40 vendedoras em tudo pra minha casa. Eu fiz cartilha de treinamento e tal. Com quantos anos isso? Eu tinha 16 anos. 16 anos já empreendendo. gerenciava 40 empreendedores. Uau. Adorava ganhar dinheiro, gastava tudo. Como diz meu pai, fiquei devendo ele na conta dele. Isso, ele descobre isso até hoje, não? Até hoje ele me cobra, quando ele lembra. Mas tudo isso te trouxe uma experiência fantástica para tornar hoje a Roupa RH uma das 10 melhores empresas para se trabalhar no Espírito Santo. Eu acho que a cada desafio e oportunidade de trabalho, desde lá do estágio no Bandes, essa experiência, eu já trabalhei com roupa, vendia, comprava. Aos 10 anos que eu passei na Sênior, toda a relação do mercado de business, vendendo RP, vendendo soluções tecnológicas, acho que tudo isso foi me formando. Além da minha família, né? Que eu acho que a gente é muito fruto Que é a base, né? Eu vi que você tem família como valor, né? Muito essencial. Isso é muito eu bacana. tenho. Isso é muito bacana. Fala pra gente a questão agora do público feminino lá na roupa, né? isso Você, aí. a gente quer lá no primeiro bloco, trazemos pra cá. Então, eu acho que assim, esses dias eu tô entrevistando, passando um processo de uma diretoria comercial que vai me substituir, né? E aí um dos entrevistados
candidatos que tem homem e mulher participando do processo. Aham. Ele brincou, eu acho que assim, eu só terei chance se você não conseguir contratar uma mulher. Ou eu acho que eu vou perder porque vocês são uma empresa de mulher. Ele já conhece a Vai cultura preferir da uma mulher. empresa. E aí eu falei com ele, olha, eu acho que a gente tem que exigir que os processos sejam diversos. Acho que a gente tem que deixar mulheres e homens participar, né? Mas a escolha tem a ver com o valor, a competência. Agora, fato é, um processo que passaram quase 18 pessoas no meu processo, que eu entrevistei pessoalmente, já finalistas. Olha só. Só 2 mulheres chegaram até o final do processo. Né? E Estão algum chegando. homem chegou? Não. Todos, né? Assim, Ah, sim. o que eu estou dizendo é que, assim, de mais de 18 pessoas, 2 mulheres. A gente ainda Entendi. tem na base, né? E aí, por conta disso, eu fiz uma provocação aí, junto com a Verônica do IOB, a gente está tentando construir uma turma de formação de vendedores. Que tem homens e mulheres, negros, porque assim, não tem, nem no processo. Então, você quer, às vezes, fazer um processo diverso e não tem, porque a base ainda não está formando. Então, nós Verdade, temos sim que então, fazer os programas. Perfeito. E aí, por ser uma mulher genuinamente feminina e que tem mais mulheres e que é consequência, porque a gente acaba chamando, mas tem homens também. A gente tenta respeitar todas as pessoas. Só que a gente tem condições de dar para essas mulheres também se empoderarem, né? Eu achava que a gente já tinha evoluído muito na questão de mulher empoderada, de mulher ter voz, mas ainda a gente vê nos eventos, nas corporações, ainda muita voz no homem. Verdade. E aí, quando a gente questiona, é porque o homem ainda que tem a caneta, é porque o homem ainda que tem o dinheiro, é porque o homem ainda que tem o poder. Né? Então, às vezes, os canais de comunicação, as grandes empresas podem buscar essas mulheres que têm. Agora dá trabalho, porque às vezes tem que garimpar, porque poucas mulheres tiveram oportunidade. Sim. Aí que vem a diferença. A gente está falando de décadas, né? Então, a gente... E neste processo, a gente precisa, às vezes, não é comprar briga, mas é trazer clareza e cada vez mais apoiar. Então, a gente tem como propósito, a gente quer, pelo menos, Isso. este ano, estruturar um modelo de poder mentorear. Eu brinco que assim, eu vou me aposentar e vou querer, se Deus quiser, aposentar com dinheiro para poder investir e apoiar empresas de mulheres, para ter mais mulheres no mercado de trabalho. Propósito maravilhoso. Nada contra os homens, mas a gente já tem, eu acho que os homens já nascem com mais oportunidade, a gente precisa trazer e equalizar as oportunidades na base, na escola, no trabalho, nos cargos de gestão. Não quer dizer que eu não vá contratar um diretor homem, Sim, porque às sim, vezes claro. o processo vai chegar nele. Sim. Mas se eu quiser mudar essa realidade, não é não contratando ele, contratando uma mulher, porque às vezes ela não vai me atender no que eu preciso, mas eu preciso criar oportunidades para ter mais mulheres com perfil e competência para ocupar e, de fato, concorrer de igualdade. E esse criar a oportunidade que vem o diferencial, né? Quando você fala assim de qualificar, não é só dar a oportunidade, é qualificar essas mulheres para que elas também ocupem o espaço que é delas, né? E você traz essa inspiração gigante pelo que você faz também. Exato. E aí, mulherada, procurem seus parceiros ou parceiras, namorados, maridos, que apoiem você, né? Porque também, se já é difícil com alguém do lado trabalhando contra, Ah, não dá. dá um chute na bunda e sai da relação. Porque Aí, ó. se tiver gente que te atrapalha, sai de perto. Acho que a melhor dica do podcast foi essa. Esse vai pro Instagram, com certeza. Essa vai para Instagram. E quando você traz isso, eu acho muito bacana a forma que você traz pra gente, que não dá para romantizar o processo. Não, é isso que eu acho bacana. E a forma que você traz o empreendedorismo e o encorajamento para que as mulheres tenham esse espaço também. Isso é muito bacana. Exato. Agora, uma dúvida, Kátia. Quando você montou a empresa, idealizou lá no café com a sua sócia, você já tinha essa vontade no coração de criar uma empresa com a maior parte dos colaboradores sendo mulheres? Não. Assim, eu acho que a vontade que tinha ali era de fazer uma empresa justa, Entendi. diversa. É natural que o mundo do RH, psicologia, tem mais mulheres, né? Como na engenharia tem mais homens. E o legal é você mesclar, inclusive, isso, tá? Então, eu não tinha isso. O que a gente tinha no coração é que era de verdade levar RH de forma diferente, de mostrar que RH dá dinheiro, mostrar que RH olha resultado, mostrar que RH é possível, que as empresas elas podem ser lucrativas, tendo pessoas felizes e trabalhando com qualidade de vida. E que, na verdade, elas são mais lucrativas ainda por conta disso. Entendi. Então as mulheres foram dominando o espaço ali na RH de uma forma Uma orgânica. natural, a partir do momento que você criou uma empresa. Não, é justa. assim que vale. Eu acredito assim. Isso é muito bacana. Ser justo é dar essa oportunidade, né, Kátia?
Kátia, infelizmente passou super rápido. Já, Não, Lucas? Nossa, já tá assim. Meu Deus. Eu ficaria 3 horas aqui conversando com você, né? E fica registrada a nossa admiração a você, o carinho que nós temos pela sua Obrigada, pessoa. obrigada. Né? Vamos fazer já É mútuo. Com também. certeza. Né? E a gente, você pode contar sempre conosco. A gente não poderia finalizar sem que você deixasse um recado, especialmente para as mulheres que estão nos acompanhando, para os homens também, para todos nós, né? O que você traz? Porque quando a gente olha hoje para a Hopen, o sucesso que vocês fazem, os resultados que vocês entregam, a gente não sabe talvez de todos os bastidores que vocês enfrentaram também para isso, né? Que você possa ter uma mensagem final para todos nós aí. Nossa, é tanta coisa que, de forma objetiva. Eu costumo brincar desde quando eu era novinha, né? Eu falava que assim, sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então sonhe grande. Mas não se frustre se você não conseguir alcançar ele na totalidade. Curta o processo de buscar esse sonho. Se una a pessoas que tenham valores como você, que acreditem, que te potencialize. E mais do que isso, retribua de alguma forma para a comunidade, para as pessoas. Retribua, às vezes é o conhecimento, às vezes é uma ajuda financeira, às vezes é uma doação do seu tempo, né? Perceba-se o tempo todo o que está acontecendo em volta e ver quem precisa de alguma forma. Eu acho que o processo, o caminho tem que estar olhando para todos os lados. Às vezes a gente falha, porque também é comum falhar. Às vezes a gente é melhor para alguém de fora do que para dentro de casa. Às vezes a gente é melhor para dentro de casa do que para alguém de fora. Eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que se a gente conseguir olhar para isso e falar, cara, tô falhando aqui, como é que eu melhoro? Ok. Acho que não dá é fingir que não vê. Que tá tudo bem. Colocar uma lupa e eu sou assim, vou morrer assim, né? Acho que não, é isso que não dá. Mas também é uma escolha, né? Acho que cada um tem que estar feliz com a sua escolha, seja lá qual for. Que bacana. Acho bacana falar do processo, né? Entender esse processo de crescimento, de perceber que há ponto de melhoria sempre, né? Viver o processo. Tem aquela frase, né? A felicidade está no caminho. Não é lá isso? na chegada. Não lá na chegada. Isso Tem que curtir o processo. Isso é muito bacana. Kátia, receba mais uma vez nossa gratidão. Muito obrigado por você ter vindo Obrigada aqui. a vocês. Seja convidada a voltar em breve, trazer favor. novas. Já te conhecendo, vai ter novidades em breves, aí, alguns movimentos que você vai fazer. Isso aí. Fica aqui o nosso reconhecimento do orgulho capixaba que você é. As pessoas que nos acompanham talvez não sabem que o fato de ser orgulho capixaba não é alguém que especificamente nasceu no Espírito Santo. É alguém que, assim como a Kátia, orgulha esse estado, leva o nosso nome para o Brasil e se torna referência pelos resultados, pelos comportamentos e as atitudes positivas. Exatamente. E o nosso Capixaba Cast vai ficando por aqui. Obrigado você por ter assistido até o final. Muitas novidades lá em orgulhocapixaba.com.br, que é a nossa revista eletrônica, né, Lucas? Tá com tudo e você já sabe, o Capixaba Cast é toda quinta-feira às 20 horas um episódio novo, assim como o da Kátia vai estar aqui com vocês. Compartilhem, convidem mais pessoas para assistirem também, inclusive indicando pessoas que você gostaria que visse aqui. Isso aí. Então esse conteúdo e conteúdo de outros participantes aqui do nosso Capixaba Cast também estão lá no nosso Instagram, Orgulho Capixaba Oficial. Segue lá e acompanhe. E como a gente sempre finaliza, o show está apenas começando. Um Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.